Me diz uma coisa, você aí da sua casa consegue separar o artista da obra? Eu sei, a gente já vai começar com polêmica, mas é que assim, volta e meia aparece uma notícia aí de que alguém que a gente admirava muito, de repente fez alguma coisa que vai totalmente contra a sua genialidade. Hoje, por exemplo, a gente sabe que Picasso era um grande de um misógino, que o Woody Allen, mesmo que não tenha ido a julgamento, foi acusado de pedofilia. E que Monteiro Lobato era extremamente racista nos seus textos. A lista é gigante. Se a gente for falar todo mundo aqui que claramente tem um currículo manchado por alguma besteira que falou, que pensou, que disse, que fez, a gente fica aqui até amanhã. E no mundo da moda, obviamente, as coisas não são diferentes. O que mais tem por aí é expose de estilista, de pensador por trás da marca, de diretor criativo, de fotógrafo, de modelo. E para exemplificar tudo isso, hoje a gente trouxe uma história que a maioria das pessoas pelo menos tentam esquecer. Mas a gente não vai deixar. Então bora falar sobre ela que sim, revolucionou o mundo da moda, mas sim, também se meteu com o nazismo. A gente vai falar sobre Coco Chanel. Eu sou a Gabi Fernandes e hoje no Rato Roeu a Roupa a gente vai falar sobre Coco Chanel. Eu sou o Henry e o assunto é polêmico. Porque, cara, como é que a gente vai separar genialidade, criação, influência no mundo da moda de opinião pessoal, mas também interfere no profissional e é difícil. Eu sou Laila e, assim, sinceramente, acho até um pouco difícil falar sobre opinião pessoal quando a gente tá falando de uma construção, de uma pessoa que sabia muito de negócios da moda, então realmente é um pouquinho mais complicado, complexo. Mas acho que a gente tem bastante coisa para conversar aqui hoje. Eu tenho uma ideia sobre isso, porque eu sou muito Potterhead, né, gente? É até um pouco constrangedor falar isso quando a gente tem quase 30, mas... A J.K. Rowling falou 500 mil merdas, né? Mas aí é muito engraçado, porque na minha cabeça o Harry Potter, ele é um mundo à parte, que existiu na minha infância e que... Nossa, foi ela que escreveu, de vez em quando eu lembro, sabe? Mas é uma coisa que é muito distante, assim. Parece distante da própria realidade dela, assim, né? Exato. Parece, inclusive, que ela escreveu algo que não faz nenhum sentido com o que ela fala hoje. Acho que esse é um ponto também que talvez a gente possa pensar pra Chanel, né? Vamos pensando. Eu ia complementar só com isso de pessoas que a gente sabe e que já falaram publicamente. Essas coisas. Agora, a gente não consegue nem começar o podcast se a gente for pensar nas coisas que as pessoas falam por trás e a gente não sabe. Opa. É só as pessoas que declararam mesmo. Exato. É só quem tuitou. aqui. Sendo você aquele tipo de pessoa que odeia qualquer coisa relacionada à moda, que não gosta de ver tendência, que odeia vídeo de look, meu Deus, a Malu Borges é o ó, ou seja, a pessoa que é completamente obcecada por moda, você já deve ter ouvido falar sobre Coco Chanel. Com mais de 100 anos de existência, Chanel é um ícone da moda. É uma das maiores marcas, a gente pode falar isso? Definitivamente. Todo mundo já viu o Czinho, um C aqui, outro C aqui, icônico, não tem como não saber. O que as pessoas talvez não saibam, que Coco Chanel começou fabricando chapéus. Achei bem... É bem datado, né? Um nicho muito específico, né? Acho que hoje não daria tão certo. Acho que hoje talvez, sei lá, um nicho mais calvo, uma galera um pouco mais... Ela tinha um chapéu e um sonho. E foi com tudo. Exato. E foi com tudo. Foi lá no século XX que a marca começou a expandir seus negócios e tem vários produtos que a gente conhece até hoje. É perfume, é luva, é joia, é skincare, é maquiagem, roupa, etc, etc. Mas para entender como esse império Chanel começou, a gente precisa entender um pouco da história da própria Chanel, que é, na verdade, Gabrielle. Gabrielle. Gabrielle, é francês, pardon. E agora a gente vai entrar na história dela, que tem muitos termos em francês. E a gente já quer pedir desculpa aqui agora pra vocês, porque definitivamente não é o nosso forte, né? Não é o nosso forte. A gente tem aqui uma aluna de francês. Exato. O Duolingo batendo na porta. O Petit. Petit François. Petit François, sim. Vai ser um pouquinho isso hoje. A Gabrielle nasceu numa cidadezinha chamada Saumur. Gente, é o máximo que eu posso entregar pra vocês. 1000 desculpas. Em 19 de agosto de 1883. Ou seja, ela era leonina. Faz muito sentido. Explica bastante coisa. Nossa, gente, explica muita coisa. Mas antes dela se tornar um super ícone fashion, ela passou por poucas e boas na infância. Ela é filha de uma lavadeira e eu vou ficar dando uma roubada aqui, tá, gente? Porque são muitas informações importantes e relevantes. Ela é filha de uma lavadeira com um ambulante e a Chanel foi a segunda filha do casal. Ou seja, ela tinha uma irmã e muitos outros irmãos. Foram 6 filhos. Nossa... 6 filhos ao todo. Para um leonino é difícil, tá? Para um leonino deve ser muito complexo. Atenções extremamente divididas. Ali ela já começou aqui, ó.
Ele já começou a penar. E eles viviam numa verdadeira miséria. E é muito curioso, porque ela criou uma marca de luxo, né? Eu acho interessantíssimo. Inclusive, tem um ponto que a gente até vai falar um pouco mais pra frente, mas que ela, depois de muito tempo, começaram a sair informações e notícias sobre ela ter uma vida passada rica e famílias ricas e tudo mais, e ela mesma foi desmentir. Então, assim, acho que isso é interessante dentro da trajetória dela de não quero que saibam, mas também não quero que mintam. Que mintam, exatamente. Vamos deixar tudo quieto. Ela era um pouco assim. É a pós-verdade, gente. É isso, cada um acredita. E eles eram tão pobres que eles não tinham nenhuma casa. Eles viviam numa carroça. O pai dela era ambulante e eles viviam aí peregrinando, indo para vários lugares. Quando a Gabrielle, nossa Coco Chanel, que acho que a gente vai chamar aqui de Chanel para todo mundo entender, quando a mãe da Chanel morreu, ela tinha 12 anos. E aí o pai não conseguiu criar ali todos os filhos e coisa e tal, e colocou a irmã e ela, Júlia e a Chanel, num orfanato. E agora a gente tem uma pausa importante, um parênteses interessante, que provavelmente vai explicar muita coisa aí no futuro desse podcast, no futuro dessa história aqui, desse episódio. A Chanel foi para um orfanato de freiras, então era um rolê super religioso, assim, o que explica... Pausa para uma informação importante, para um parênteses aqui, que acho que vai fazer muito sentido aí no decorrer do episódio. Esse orfanato que a Chanel e a irmã foram era extremamente religioso, era um orfanato de freiras. Então... explica muito esse lugar antissemita que a Chanel circulou aí no decorrer da vida dela. Era extremamente fechado, era extremamente religioso, era extremamente crítico e extremamente preconceituoso também. Botando isso, né, num tempo bem passado, onde as coisas eu acho que ainda eram piores, assim, de pensamento. Se já são hoje, imagina lá. Então, enfim, a gente sabe que a infância aí da Chanel foi super difícil. Tão difícil que ela, inclusive, pediu para as pessoas mentirem sobre isso. Exatamente. Isso é um momento engraçado, né? Ela pediu para os irmãos dela... Pediu não, pagou, né? Depois de um tempo. Pedir é muito fofo. Coisa de irmão. Eu acho muito. Assim, família. Tipo, então pagou. Eu vou falar. Não vai me dar? Eu vou falar então do teu passado, querida. É isso. Ela chegou a pagar eles para que eles não falassem sobre o passado. Por isso que aquilo que a gente comentou antes é um pouco... estranho, né? É um pouco contraditório, que depois, quando realmente falaram de onde ela veio, ela falou, então vocês vão saber a verdade, não é pra falar que eu sou rica porque eu não era. Ué, gente, mas aí pagou o irmão pra quê, né? Acho que é só birra de irmão mesmo. Nossa, ela queria viver num limbo, né? Não falei nem que eu era rica, nem que eu era pobre. Não falem de mim. Ela não tem um passado. É isso. E aí, quando a Chanel fez 18 anos, ela e a irmã saíram ali do orfanato e elas começaram a trabalhar como costureiras. Que eu acho que, na época... talvez fosse uma das únicas opções que ela tivesse, assim, né? Pra trabalhar. Acho que sim, definitivamente. O que poderia ser feito ali enquanto mulher e onde ela estava, quais habilidades ela tinha e as pessoas aceitavam que ela tinha, acho que costureira era o que tinha mesmo. Mas ela tinha uma jornada dupla, no caso. Ela não era só costureira. Ela e a irmã trabalhavam também à noite num cabaré. E aqui eu deixo a interpretação de cabaré pra vocês, que cada um tem a sua, não é mesmo? Mas elas eram muito famosas, ficaram muito conhecidas por cantar uma música em específico, perdão pelo meu francês, Kika viu cocô, é isso? Kika viu cocô? Cocô, vovô, cocô? Kika viu cocô, é isso. Kika viu cocô. Bom, gente, minha professora de francês tá chorando agora. E foi justamente dessa música que veio a inspiração pro Coco Chanel. No Brasil não ia pegar, né? Nossa. Não ia pegar mesmo. Tem gente que nasce no lugar certo, Exato, né? Porque realmente... E quem deu esse apelido pra Chanel foi o Etienne Balsan. E o Balsan foi um dos primeiros, dos vários, né? Que teve vários aí romances. Foi um dos primeiros romances bem significativos da Chanel. E foi ele que realmente deu uma ajudada pra ela começar nessa grande carreira de modista. Madrinha. Foi a madrinha dela. Durante 3 anos, ela viveu com ele no seu Chateau Rouliot. É isso? É isso aí. Gente, eu tô forçando todo o meu inglês hoje. Tudo que eu aprendi no Duolingo. Né? Curso de inglês. Ai, eu Agora desisto. todos os franceses choraram. Exato. E o estilo de vida deles é o que a gente pode chamar de boêmio, no mínimo, assim. Que eram muitas festas, muita bebida, muita gente rica junta, muita loucura. Eu acho que eles seriam, assim... o P. Diddy da época. Meu Deus! Não, fui além. Viajei. Não tenho provas. Acho que comparações incomparáveis. Não tenho provas. Vou ficar quieta. Medo da Chanel me processar.
Mas nem só de festa vivia aí esse casal extremamente boêmio. Foi nessa época que ela começou a fabricar os chapéus. E aí, como eles estavam nesses rolês de festa e gente rica e tal, essa mulherada começou a achar interessante esses chapéus e começou a comprar esses chapéus. Ou seja, no meio que ela tava, as pessoas começaram a curtir as coisas que ela fazia. Então isso foi uma grande guinada na carreira dela. Foi quando, de fato, começou a Chanel. 100% trendsetter, né? Trendsetter. E aí, isso aqui eu achei muito icônico, porque foi em um desses eventos na casa do Balsan, que, relembrando, era o cara que ela estava namorando, em tese, né? Ficando, enfim, não sei que tipo de relacionamento eles tinham. Acho que não existia o termo ficando naquela Não tinha época. ficando. Ficando. Eles estavam de rolo. Ficando. Eles estavam de rolo. Ela conheceu o capitão Arthur Edward Keppel, mais conhecido como Boy. Sim, o boy dela era conhecido como Boy. Icônico. Chique demais. Chique. Que era um homem super rico, era um inglês, casado, mas isso é detalhe também. Isso é tranquilo. Pequenininho. A galera se apega, é uma coisa boba, enfim. E aí, na festa do Balsan, ela conheceu esse cara e se apaixonou. Ícone. Ela era do networking, né? Ela era do networking. Eu certeza que ela ia com um cartãozinho e... Nossa, gostou desse chapéu? Menina, eu que fiz. E, Definitivamente. sabe? E Ela sabe tem essa algo que eu cara. acho muito interessante? Que a Chanel, ela tem essa questão de ser muito guiada pelos relacionamentos, né? E tem uma frase que ela falou, um pouco famosa, que é sobre um homem sozinho, ele consegue se construir. Uma mulher sozinha se destrói. Então, assim... É engraçado porque ela tem toda essa questão da independência, de ser uma mulher que vai pra frente, mas ela tá ali sempre, não, preciso do macho. Exato. É um pouco impressionante. Então, assim, você vai construindo, né, a ideia da Chanel pra chegar onde chegou. E isso é muito curioso, porque de fato ela é um grande Frankenstein, assim, a gente vai ver mais coisas pra frente que ela mesma se... Contradiz? Contradiz. Se diz e contradiz, assim, Exatamente. tudo que faz. É muito louco, assim, mas enfim. Eu jurei que tu ia falar... Tem uma grande frase dela que é ver e ser visto. Porque ela era tudo também. mestre em ver e ser vista. Ela é E fez super. acontecer. Eu amo que ela tem muitas frases, né? A gente pode fazer só o podcast todo em frases. Frase da aqui, Chanel. É. Assim, gente, a verdade precisa ser dita. Ela é uma pessoa muito fácil de amar ou odiar. Porque ela é muito contraditória. É pegar fragmentos do tipo, aqui o que ela fez, uau, importante, lindo. E daí, fazer aqui o que ela fez, pô. Exato, exatamente. E esse boy aí, que era realmente o boy, foi um grande incentivador do trabalho da Chanel. E até onde a gente sabe, fez o mínimo, né? Mas beleza. Ele financiou várias lojas dela, o que eu acho que daí já não é o mínimo, acho que daí já é bastante coisa. Eu acho que talvez até bem o máximo, né? Ai, gente, infelizmente me lembrou o caso da... Não vou entrar nisso, mas o caso da moça que o marido dela deu uma loja pra amante... E ela colocou fogo na loja. Essa é boa. Uau! Atualíssima essa. Isso poderia acontecer naquela época, Poderia. né? É que assim, desculpa, mas se a Chanel fosse brasileira, eu já tava sem cabelo, né? Inclusive o chapéu seria... Exato, exatamente. E o negócio da Chanel foi dando tão certo que ela foi abrindo aí várias lojas e ela começou a fabricar outras coisas também, muito inspirada nas roupas que o boy usava. Então eu gostava lá de uma roupa que ele né, ficou bonitão, pá, ficou um gato, ela ia lá e fazia alguma coisa parecida com. Achei chique. Visionária também, né? Não, vivia um pouco só pra macho, um pouco, mas chique mas ao mesmo tempo. Mas absorveu algo bom disso, né? Exato. Tem uma informação que tinha no primeiro roteiro que a gente tirou, que era muito icônica, que é... O primeiro nome foi Chanel Modas. Cara, e que... É realmente perfeito, porque hoje a gente pensa... Terezinha Modas, que coisa meio zoada. Não é, gente. Isso é origem, isso é raiz. Isso é raiz, É moda cara. raiz. É França, né? É França. o berço da moda, é o berço da moda. Porque daqui a 100 anos você vai olhar e pensar, Terezinha é moda. Terezinha. E aí vai fazer sentido. Definitivamente. Então, assim, Chanel Modas, tu pensa, putz, nada a ver. Mas agora, é a Chanel. É Chanel. E foi isso, a Chanel começou a crescer muito, foi se consolidando, as pessoas queriam cada vez mais comprar coisas da Chanel e ela foi virando um ícone de sofisticação. O que, de novo, é muito contraditório. Porque é a pessoa que pegou o boy, que tava numa festa com outro boy e não sei mais o que, e de repente, do lar. Sofisticada. Mas é a cara de pessoas da moda, assim, sempre tem um je ne sais quoi, assim, uma coisa que, tipo, ela é estranha, ela faz isso, é bem isso.
Mas agora você que tá acompanhando o podcast deve estar pensando, tá, gente, mas e aí? O que essa mona fez? Copiou as roupas lá que o boy usava, fez um monte de chapéu. Pegou e aí? casado. Pegou casado. E aí, o que mais? Então, a gente fez uma lista aqui de grandes coisas que ela realmente fez pra você pensar, entendi. Entendi de onde veio, entendi por que ela ficou tão famosa, entendi porque as pessoas falam tanto dela até hoje. A primeira coisa que a gente pode listar é que Chanel, apesar dos pesares, apesar de frases como a Laila citou, era uma mulher que se considerava minimamente feminista e era contra espartilhos, peças que apertavam demais as mulheres ou que sufocavam, que não deixavam as mulheres ficarem andando livremente por aí. Isso ela acertou muito, inclusive. Bastante. Eu acho que esse é um ponto muito interessante dessa história toda, que é essa ideia de que ela queria roupas práticas. É uma mulher que gostava de trabalhar, né? A gente tem que pensar nisso. Então, problemático, sim, mas acho que faz total sentido para algo que era extremamente privado, difícil. E o grande ponto é que ela queria se destacar. E aí ela resolveu trabalhar. Legal, né? E eu acho que também existe, pessoas certas na época certa. Eu acho que ela fez parte de um movimento que começou a liberar um pouco mais as mulheres nas questões das roupas. Ela estava ali naquele momento que era decisório e escolheu ir para esse lado de, cara, não, vamos pensar em roupas que a gente possa trabalhar, que a gente possa também ter as mesmas liberdades que os homens. E é muito icônico que ela pensou nessas coisas de, eu não quero que mulheres vistam tantas coisas que não fazem sentido, e penas e coisas e penduricalhos que não têm, né, sentido prático na roupa. E hoje em dia a gente pensa nisso e pensa, nossa, pô, legal. Mas naquela época devia ser muito incrivelmente disruptivo, assim. Tipo, uau, meu Deus, ela quer que as mulheres se vistam que nem homens? Ela quer que não tenha mais gênero? Imagina a loucura que era isso hoje em dia. Com pronome neutro. As pessoas já fazem o que fazem. Imagina de mulher tirando espartilho e usando calça. Eu acho que um ponto super interessante também é a gente entender o que é a revolução da Chanel, né? O ato revolucionário dela era justamente não ser extravagante. Ela era contra a extravagância, de certa forma. O que é muito diferente do que a gente entende de Chanel hoje. Total. Mas como começou é justamente esse ponto. Então, o ponto de destaque dela e como ela queria se destacar era justamente negando a extravagância, negando o pendulicário. Então, isso é muito interessante da gente pensar. Como ela chegou, onde ela chegou, assim. E o desejo da Chanel, ele era muito simples no final das contas. Ela queria que mulheres pudessem se movimentar tanto quanto os homens. Então as roupas eram fluídas, eram mais andrógenas mesmo, como a gente conhece. Hoje em dia eram mais a gênero. O que pra época foi extremamente louco e, meu Deus, o que essa mulher está inventando? Eu acho que tem também uma coisa que é... Só pra gente não ficar pensando também que é... Nossa, a Chanel era uma no mundo que falou assim, ei, vamos parar de usar essas roupas? Eu acho que é fruto do tempo dela. Das pessoas o movimento que tava começando a pensar isso. E daí a Primeira Guerra, e as mulheres começando a trabalhar. Exato. Mas a gente precisa também eleger uma cara, né? E ela foi a cara eu acho que isso. Ela é quem hoje ainda está nos livros de história. Exatamente. Mas assim, existiram outras e outros que fizeram esse movimento acontecer. Definitivamente. Inclusive, é importante a gente pontuar aqui que não foi ela que inventou a calça feminina. Ela foi uma das pessoas aí que realmente quis que isso virasse uma moda para as mulheres. Basicamente isso. Não foi ela que inventou mulheres. A partir de hoje, estou falando usem calças. Não foi isso. E ela tinha influência a ponto de isso realmente virar algo, né? Exatamente. O que a gente pode dizer é que, não foi ela que inventou, mas ela ajudou a popularizar. E a gente conhece hoje em dia muitas coisas nesse sentido por causa dela. E assim, mais do que isso, popularizar para classes mais elitizadas, né? Porque justamente esse é o ponto, né? A calça começou a ser usada por mulheres num período de guerra em que as mulheres começaram a trabalhar de fato, porque os homens estavam na guerra. Isso era para a classe operária. Então, assim, a Chanel é essa pessoa que pegou ali da periferia e levou para classes abastadas. Então, não exatamente só ela, mas ela é esse grande rosto, né, de certa forma. Ela popularizou, ela divulgou a parada pra galera. Ela postou, né? Ela postou. Ela falou, todo mundo tinha ideia, ela foi lá, tweetou e ficou na coisa dela. Exatamente. E outro grande feito, por assim dizer, entre aspas, da Chanel, foi o nosso queridinho vestido preto básico, que até hoje é conhecido como aquela grande frase que falam que foi ela, espero que tenha sido mesmo. Clarice Lispector, não foi? Drummond. Exato. Vista-se bem e verão a mulher. Vista-se mal e notarão um vestido.
Pode ter sido minha mãe, na verdade. Eu acho bem justo. A Ju, você falaria super isso. É muito a minha mãe. Talvez tenha sido minha mãe. Me perdoa, mãe, por ter falado que foi a Chanel. Mas é muito louco pensar que esse vestido também foi uma grande revolução e era um vestido preto básico, justamente por causa desse lugar do não ser extravagante, de ser uma coisa simples. Porque as pessoas utilizavam vestidos pretos antes para ir para velório, então pessoas que trabalhavam em algum lugar tinham um uniforme que era um vestido preto. Não era uma coisa comum. Tanto é que virou o vestido Chanel, né? Que é um vestido básico, é um vestido simples. E é uma coisa tipo, nossa, Chanel inventou o vestido preto. E até hoje as pessoas ficam meio tipo, será que ela inventou o vestido? A concepção por trás do vestido preto, digamos assim. Conceito. Um outro feito que a gente conhece da Chanel é ela ter trazido, mais uma vez, o quase inventado, esse terno, essa roupa de 2 peças e trazer isso pro guarda-roupa feminino, assim. Então, essa roupa que é muito masculinizada e conhecida por estar ali no meio dos homens, ela trouxe pro guarda-roupa feminino e inseriu, né, de alguma forma, esse terninho preto no guarda-roupa feminino, principalmente por causa da guerra, das mulheres indo trabalhar. Eu acho que esse workwear, esse suit que as pessoas usam até hoje, né, e hoje é extremamente... Eu acho que ele é muito mais popular no guarda-roupa masculino, mas eu acho que a gente já reinventou ele várias vezes para ele caber no guarda-roupa feminino de formas muito boas, assim, e que unem função e unem estética de uma forma muito legal hoje em dia. Mas ela também estava lá, levantando a bandeira e fazendo isso acontecer. Então a Chanel precisou correr pra Boca Rosa andar. Definitivamente. Todas as boss girls. Todas as boss girls. E mais do que isso, a Chanel tinha esse local de unir com ícones realmente do mundo feminino, né? Então mulheres que eram de fato ícones e desejadas pelo mundo todo estavam ali com a Chanel e trazendo isso para outras mulheres. Então a gente teve Audrey Hepburn usando, a gente teve Brigitte Bardot, a gente teve Princesa Diana. E ela tá aqui? Sou eu. Usando. E até chegar na Boca Rosa, né? Então a gente tem esse grande momento. A gata é bem relacionada, né? Ela é muito e eu bem acho que isso relacionada. faz a diferença, realmente, para quem trabalha com moda e faz essa escadinha da construção de uma maison enorme que... E se tornar de fato objeto de desejo, né? Ela começou isso com ela mesma, com os chapéus, e chegar nesses outros locais com esse nível de ícones usando suas peças também já traz um outro valor, já traz uma outra questão agregada para essas peças da Chanel, né? E eu acho que a gente deveria fazer um episódio só daquele jogo de voltando 6 pessoas, sabe? Tipo Boca Rosa da Chanel. Definitivamente. A gente precisa fazer isso. Estamos a 6 pessoas de ligação daí a gente faz ícones de moda e ícones de moda dos dias atuais. Exatamente isso. E eu acho que a Chanel ela seria muito atual hoje, inclusive. Porque o conservadorismo tá aí. A galera está amando. Não, imagina ela com uma rede social na mão. Nossa! Ia ser lacre atrás de lacre, assim, sabe? Ia ser complicado de acompanhar. Nossa, Gente, ela teria uma bandeirinha do Brasil com toda certeza na bio. E uma de Israel, né? E ela teria com toda Ela é certeza. pessoas ricas e francesas, né? Ricas e francesas. Exatamente. E ela, assim, apesar de, né, do conservadorismo e tudo mais, ela seria muito atual hoje em dia porque ela foi uma das grandes percursoras também, muito entre aspas, como tudo que a gente falou até agora, do high-low. De pegar, enfim, misturar peças muito caras com peças muito baratas, é isso? É isso, e eu acho que é não só sobre caro e barato, mas tipo entre fundir 2 mundos, assim, pegar algo que é muito high-end, uma coisa mais conservadora, ou pegar, sabe, ter esse high-low de misturar as coisas que sai da regra, mas uma vez como tudo que ela fez, assim, ela tinha aquele pezinho do tipo, é assim, então eu vou fazer assado, sabe? E no fim, no mundo da moda, isso faz a roda girar, sabe? Isso total. A gente vê hoje que quem tá fazendo o que a massa não tá fazendo é quem começa a se destacar. Bom, já deu pra ver que realmente a Chanel fez grandes coisas no mundo da moda. Mas aí vem a parte que a gente definitivamente não pode ignorar. A Chanel era ou não era nazista? Pois bem, a verdade é que a Chanel não só teve um relacionamento com o agente nazista, o Spatz, durante a Segunda Guerra Mundial, como também se beneficiou de leis arianas. Então, não foi... é sim. A resposta é sim, e não foi só se apegaram numa coisa... Não, foram algumas coisas que todo mundo, entendi, tá bom. Se você tenta passar pano pra uma coisa, aparece outra, entendeu? Então, não dá nem pra você tentar, realmente. Não tem muito o que discutir, esse é o ponto. Então, sim, a Chanel foi uma agente nazista.
Pra gente entender a relação da Chanel com o nazismo, a gente precisa voltar um pouquinho e entender um pouco da história mesmo. E aí eu entendo se você achar chato, mas a gente precisa desse grande contextão, tá bom? Segunda Guerra Mundial, o que vocês precisam saber? A gente tinha 2 grandes polos ali distintos que entraram em guerra. O primeiro, a princípio, formado por França, Polônia e Reino Unido. E mais uma outra galera que foi entrando ali depois. Tipo os Estados Unidos, União Soviética, enfim. E contra os aliados que nós temos ali do eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. Beleza? Todo mundo foi até aqui? Então, temos o time de um lado, o time do outro. Só que aí, em maio de 1940, os alemães invadiram e ocuparam Paris. Lembrando que Chanel da onde? Paris. França. Perfeito. Nessa época, a Chanel tinha 57 anos e já era uma grande referência mundial. Todo mundo já conhecia essa mulher. Ela era uma empresária de grande sucesso e tinha mais de 4.000 funcionários. Era gente, hein? Será que ela pagava carteira assinada? Definitivamente não. Não tinha a cara dela, né? Não. Uma hora de almoço? Não. E ela, como várias outras celebridades de Paris, fugiram, meteram o pé. E aí, realmente, a gente não tem nem o que dizer num momento como esse. Deve ser um puta de um terror, né? E ela tinha um plano de retornar um pouco depois. Só que a partir do momento que a Chanel resolve fugir, ela fecha todas as lojas, deixando 4.000 pessoas desempregadas. Do mais absoluto nada, do dia pra noite. E isso, obviamente, foi visto de uma maneira muito feia, né? A galera que trabalhava com isso também, os outros empresários e todo mundo do mundo, na verdade, olhou pra isso e pensou, nossa, sério, a mina fugiu, deixou 4.000 pessoas sem ter nada pra comer no dia seguinte, é isso. Mas a Chanel se defendeu falando, gente, o mundo tá em guerra, ninguém mais precisa de moda. E uma galera engoliu essa e falou, tá, até que é uma resposta plausível, definitivamente. Porém, quando ela volta pra Paris, ela não volta na humildade, querendo abrir a lojinha dela. Não, ela vai pra um dos hotéis mais luxuosos de Paris, 54.000 estrelas, e fica lá gastando dinheiro à riveria, gastando dinheiro adoidado. Isso também, novamente, não foi muito bem visto. E aí, nesse grande quiprocó, nesse hotel que ela tava aí, que era riquíssimo, muitas pessoas iam pra lá, inclusive muitos nazistas. E ela se apaixonou por um oficial, o Hans Günther von Dinklage. Meu alemão tá melhor que meu francês, se duvidar. Mas beleza. Só que esse envolvimento amoroso aí da Chanel com esse diplomata vai ultrapassando os limites do romance, entendeu? Porque o seu sobrinho, o André Palácio... Lembra que ela tinha uma irmã, vários irmãos e tal? Um dos sobrinhos dela, o André, foi pego pelos nazistas. Ele se tornou um prisioneiro de guerra. Ele estava lutando pela França e se tornou um prisioneiro de guerra. E aí, o que a Chanel pensou? Chegou e falou, vida, olha só. Uma coisa chata aqui pra te contar. Vida, você não vai acreditar. Pegaram meu sobrinho, preciso da tua ajuda, vida. Pro diplomata, pro Traveling, pro Spatz. Nazistíssimo. E aí, isso é uma fofoca à parte também pra gente também, que a gente gosta de fofoca. Essa fofoca que já fala agora não tem embasamento nenhum. A gente só pegou essa fofoca no ar mesmo, a gente tá trazendo pra vocês. Então, não leve em consideração como se fosse um grande fato histórico. Mas dizem as más línguas francesas que esse suposto sobrinho da Chanel, o André, era na verdade filho dela, com aquele Balsan lá atrás, quando ela traiu o Balsan com o boy, lembra aquela história toda? Parece que esse guri, esse André, era na verdade filho da Chanel com o Balsan. Sabemos a verdade? Não. Nunca saberemos. Nunca saberemos, é apenas um quiprocó. Mas só pra gente também ficar bem... Eu, assim, bem sinceramente, penso que talvez seja verdade. Eu definitivamente não coloco minha mão no fogo por ela. Eu não coloco minha mão no fogo por ela e também penso, ela sacrificou muitas coisas por um sobrinho. Quem dá bola pra sobrinho? Não, é que assim, acho que a relação com sobrinhos hoje em dia, inclusive te amo, Maria Antônia, é diferente daquela época. Um pouco, bastante. Até porque até ela não era muito fã da crianças. família dela, né? Tem Ela esse cagava detalhe. pra irmã dela, gente. Aí como é que do nada o sobrinho maravilhoso, te amo, meu sobrinho? Bom, eu achei estranho, mas beleza. Fecha parênteses, voltamos pra história. Voltamos pra história. Como nesse mundo aí, e também como ela estava se metendo com um nazista e nunca ninguém faz nada de graça, o preço, entre aspas, pra libertar o André era ela se tornar uma grande agente nazista, uma agente dupla. Mas, em outras palavras, ela foi convidada a colaborar com os nazistas. Nossa, eu acho melhor agente dupla. Agente dupla melhor? É, sim. Tentei não ser processada. Pra isso, ela concordou em ser mediadora. Olha que cagada, gente. Foi uma sucessão de cagadas. Ela topou ser mediadora entre os alemães e vários importantes contatos. Tipo quem? Winston Churchill, que adivinha? Era amante da Chanel.
É muito impressionante. Ela realmente... Ela era bem relacionada, né? A gente não pode negar que ela era bem relacionada. E eu acho... Vou voltar naquela história dela falando que uma mulher sozinha se destrói. Gente, se ela tivesse sozinha... Ela estava até hoje aqui. Meu Deus do céu. Uma das missões que falam que a Chanel atuou como mediadora foi na Operação Model Hut, que em alemão significa chapéu da moda ou chapéu modelo. Olha... Oh, her mind. Olha que mecanismo. Sabe aquelas, eu amo, nomes de operações policiais no Brasil? Ai, que eu amo muito! Todos eles reuniram. Pantera de vocês, não, eles pensando assim, vamos chamar ela pra ela mediar. Tá, mas qual vai ser o nome? Não, vamos escolher um nome super legal. Chapéu. Não, chapéu. Acho que tem tudo a ver, tudo a ver. Deve ter sido um momento super bom. Total, tá todo mundo reunido assim, ó, gente. Tive uma puta ideia. Exato. Foi um esquema muito absurdo, onde um general nazista desonestíssimo autorizou a Chanel a viajar para Madrid, na esperança que ela levasse uma mensagem para um velho amigo, ou então Winston Churchill, o ex-amante da mulher. Então, ela foi autorizada por um cara nazista, que tirou a autorização, a gente não sabe como, de viajar até Madrid para encontrar o Churchill para falar coisas nazistas, para fazer ali uma mediaçãozinha nazista. Levar uma mensagem. Levar uma mensagenzinha nazista. Um zap, né? Levar um zap. Era um zap que não precisava uma operação inteira, né? E sugerindo negociar nada mais, nada menos do que o fim da guerra, sem consultar o Hitler. Então, os próprios nazistas, muito parecido com qualquer conservadores de direita, Exatamente. Eles não conversam entre si, né? Então, tava cada um fazendo o seu rolê. E, obviamente, a missão não deu certo, né? Se a Chanel falar, então, Winston, você não... Amor, preciso falar uma coisa séria aqui, hein? Vida. De novo. Vida, tem uma coisa. Vida, você não vai acreditar. Agora que a Chanel falou... Agora essa guerra vai acabar. Ainda bem que a Xaxá veio. Juro, cara, ainda bem que a Xaxá veio. Enfim, eu realmente acho que existia uma coisa por trás disso, sabe? Eu não sei se eles queriam, de alguma maneira, apagar ela do mapa. Sei lá, porque, tipo, isso é um bagulho meio absurdo, assim, né? Não, eu acredito que ia pegar uma pessoa influente no mundo inteiro, que era uma coisa que nazistas eram conhecidos por. Eles queriam pessoas influentes perto deles. Então era uma forma de demonstrar poder, de certa forma. Só que se a gente parar pra pensar, sim, Chanel nazistíssima. Nazistíssima. Mas os motivos dela também são umas... Houve ali uma questão meio de ameaça, né? Porque o sobrinho dela era... prisioneiro. Isso não isenta o nazismo dela. Não. Mas agora a gente vai isentar rapidinho. E essa que é a parte legal. Porque a gente pode estar passando esse panão pra ela pensando, gente, mas a gente faz coisas loucas pelas pessoas que a gente ama. Ela amava o sobrinho, blá, blá, blá. Então, gente, ela também se beneficiou de leis arianas. Ah, mas o que são leis arianas? Foram leis impostas aí pelo nazismo, onde eles queriam basicamente ferrar todos os judeus e todas as pessoas, todas as minorias ali que não eram arianas, no caso. Isso significava, por exemplo, que judeus não poderiam ter empresas. E quem que era o grande sócio da Chanel na Chanel? Um judeu. E aí, tudo cai por terra. Nazistíssima. Nazistíssima. Porque uma das grandes criações da Chanel foi o Chanel No. 5. Conhecidíssimo. Até hoje. Até hoje. Pedidíssimo. Gente, eu não suporto esse perfume. Forte. Tem cheiro de bingo, de igreja. Eu acho forte, eu acho horroroso. Mas ele era o perfume, por exemplo, de Marilyn Monroe. O que você usa pra dormir? Duas gotinhas de Chanel No. 5. É um pouco icônica essa frase, né? Não, ela realmente... Ela lacrou, foi um Twitter lacrativo. Eu acho assim, que as pessoas, elas nasceram na época certa, né? Porque essa frase, hoje em dia, ela poderia ser falada, sabe por quem? Boca Rosa. Sim, um pouco, mas Luciana Gimenez. Luciana Gimenez. É a cara da Luciana Gimenez falar isso, não é? Definitivamente. Acho que um pouquinho de Narcisa também. Narcisa também, um pouquinho. Mas enfim, todas é as isso. personalidades que citamos aqui. Exatamente. Só que aí que tá a questão. Vendia muito esse perfume, vende muito até hoje. Só que ela não tinha exclusividade dessa linha. Por quê? Porque ela tinha um sócio, o Pierre Wertheimer. Um judeu, dono da empresa Bourjois, que comercializava o Chanel número 5, No. 5. E aí, minha gente, nesse momento, a Coco tentou fazer o uso da lei ariana para tirar este homem dessa parceria, dessa sociedade e ficar com a empresa de perfume e tudo mais só para ela. Podre. Os panos, né, que passamos até agora. Nossa. Não existem. Né? Nunca existiram. Tá? Nunca existiram.
Podre, podre, podre. Só que esse cara, ele foi muito esperto. Ou ele já sabia a cobrinha que ele estava se metendo, definitivamente. Que ele passou a empresa, né, que estava no nome dele, ali, essa parte que estava no nome dele, para outra pessoa que não era judia. Então, quando tudo isso acabou, ele conseguiu reaver a parte da empresa. O que deve ter sido um clima chatérrimo. Vai se formando um clima. Vai se formando um clima terrível. Clima tenso entre os brothers. Mas também não podemos... Vou inventar aqui uma coisa também. Não podemos descartar o fato de que talvez eles eram amantes também. E ela pode falar no vida. Mori, precisa resolver foi sem querer. Mori, minha cabeça, vida. Eu não sei o que aconteceu. A Chanel é meio Lola de beleza fatal. Caraca, seria tudo. Meio pick me girl, né? Vida, juro, vida. Sou tão pequenininha. Isso não tem Eu sou tão pequenininha. Isso não tem nenhum embasamento histórico. Nenhum. Teoria. Mas que tem, assim, muitas chances de ter acontecido. O fim da ocupação em Paris foi em 44. E aí, nos primeiros dias, a galera começou a perseguir as pessoas que colaboravam com os nazistas. Foi nesse período que a Chanel foi detida e levada para um comitê de apuração que interrogou ela durante muito tempo, assim, até liberá-la. E foi isso. Sem muitas informações sobre isso. Não temos muitas info. Eu tenho a info. Vida. Eu acho interessante também quando a gente fala que eles começaram a perseguir pessoas que apoiavam o nazismo. Perseguir pessoas! Acho que seria mais assim, eles começaram a... como é que fala isso? Punir pelos crimes cometidos. Sim, mas no fim não foi punido nada. Ela ficou bem por muito tempo. É que eu acho que essa parte da perseguição foi muito transeuntes, sabe? Pessoas diversas. Pessoas na internet estão falando. Isso, exato. Porque eu acho que a polícia realmente fez uma vida. Acho que teve muito isso. Super. A gente precisa fazer essa vistinha grossa aqui, hein? Exatamente. Mas eu acho que a galera mesmo... Imagina esses 4 mil funcionários, por exemplo. Eu ter pensado, Mori. Enfim. E aí, eles interrogaram e liberaram a mulher, sem grandes investigações. É isso. E aí, isso aqui eu achei, olha... Gente, coisas que só o rico consegue fazer. Ela foi se exilar na Suíça. Um dos lugares mais caros do planeta. Ela, gente, não tô bem. Preciso ir pra longe. Preciso ir pra longe. E aí ela ficou 10 anos fora vivendo do quê? Do lucro dos seus perfumes. Aqueles perfumes que ela queria tirar à sociedade do sócio judeu. A gente contando essa história aqui, eu tava lembrando... É sempre... Eu acho muito difícil, né? A gente entender uma história, uma coisa que rolou há muito tempo atrás e... transformar isso em imagens, assim, tipo, cara, mas como um sistema de governo nazista interferia na moda, mas como isso... Acho que tem uma série muito legal que eu já assisti, que é a série Cristóbal Balenciaga, que fala da vida do Balenciaga, mas todas essas figuronas aparecem, Saint Laurent, e aparece a Coco Chanel, e fala exatamente do momento onde também afetou o negócio do Balenciaga, a ocupação nazista. E daí a gente vê imagens, assim, tipo, onde é que isso interfere num negócio, por exemplo. Ele, por exemplo, ele era gay, ele se relacionava com um cara, e isso era uma grande preocupação para ele, porque daí ele queria ir para outra cidade da Espanha, se eu não me engano, ele tinha que passar pelo controle de imigração, mas eles podiam pegar o documento dele, daí eles descobririam que ele era gay, e daí ele podia ser preso. Então, eu acho que a série ajuda a gente muito a entender. Tá no Disney Plus, assim, eu acho que dá pra assistir, e é linda, assim. Eu sentei um fim de semana e assisti inteiro, porque ela é muito bonita de ver, imagens bonitas, mas dá exemplos bem reais, assim, de onde... Tá, mas qual é o ponto que interfere? É aqui, é ali, é um negócio que tu deixa 4 mil funcionários na mão, Então, eu super recomendo assistir pra entender a história e dar cara, assim, pras coisas como elas aconteceram. E, realmente, assim, pra quem gosta de moda, é uma série linda. Mostra os desfiles do Balenciaga, mostra como era todo aquele início da era da cultura ali. E eu tava lembrando agora, assim, que foi a primeira vez que eu consegui entender realmente como o nazismo interferiu na moda. Tipo, parece que são coisas tão distantes, assim. Anos depois, a Coco Chanel voltou pro Ritz, para aquele hotel luxuosíssimo, lá onde ela conheceu o Santos e aquela coisa toda. Ela voltou para lá e ficou lá até morrer mesmo, basicamente isso. Ela morreu em 1971, milionária, deitada na sua cama, perfeitamente vestida, penteada, maquiada, com joias, etc, etc, aos 88 anos de idade. Para quem foi nazista, viveu bastante.
E antes da Chanel falecer, lembra daquele sócio judeu e tudo mais? Então, ele convenceu a Coco Chanel a ficar com a empresa, ficar com a parte da Chanel, embora ele mantivesse a Chanel como uma sócia criativa. Basicamente isso. Ele foi gigantesco. Esse homem deve ter falado tanto na terapia. Bastante. E ele venceu, né? Ele teve alta da terapia no final. Nossa, ele venceu muito. Em 1983, os novos gestores contrataram ninguém mais, ninguém menos que Karl Lagerfeld. A gente conhece ele muito bem. Aquele da gatinha e tal, que no baile da Vogue tinha uns 30. Exato. Da luvinha, do cabelo branco, Exato. do óculos. É uma figura muito... opiniões muito polêmicas também. Muito polêmicas. Parece até que eles falam, vamos contratar pensando na essência da Chanel. Karl Lagerfeld. Foi assim. Enfim, mas é uma figura muito emblemática, assim, né? Tipo, ele é quase um personagemzão mesmo, assim, eu né? acho que até para as pessoas que estão muito longe da moda, daí tu pensa, estilista de moda, acho que a imagem dele é a primeira imagem que vem, sabe? Cabelo super branco, com a gatinha, enfim. E aí, perguntaram, né, pra ele sobre Coco Chanel, seu passado, tudo mais, e a gente tem uma aspas aqui dele que eu acho que diz muito sobre ele e sobre o pensamento todo de quem continuou construindo a Chanel. A verdade não nos diz respeito. Uma lenda é uma lenda. Eu prefiro a minha fantasia aos detalhes históricos. O que importa não é a realidade, a não ser a ideia que temos das coisas e das pessoas. Para mim, Chanel é uma ideia e isso é o que eu desenvolvo. 100% de Lulu. Não, começar uma frase com a verdade não nos diz respeito é tipo, quem me conhece sabe. Sabe, tipo, Bem de Lulu, de verdade, que loucura. E é uma frase muito a construção da pós-verdade, né? Gente, super não importa. Ele lançou a pós-verdade. Ele lançou a pós-verdade. Não importa o que as pessoas pensam, eu vou ficar aqui com o que eu acho. E seguiu. O que a gente está trazendo aqui, obviamente, temos nossas opiniões e acho que elas estão bem claras aqui para vocês, mas é importante. Espero que sim. A gente espera que sim. Mas a gente traz também um entendimento aqui de uma das biógrafas, que tem muitos livros sobre a Chanel, mas uma das biógrafas trouxe no livro Mademoiselle Coco Chanel and the Pulse of History, que a Chanel provavelmente acreditava sim na causa nazista e era motivada não só pela conveniência, né, pelo interesse próprio, né, de como ela usou as leis arianas a seu favor, por exemplo, mas também pelo antissemitismo. Então, também não dá pra gente falar que estava no lugar errado na hora errada. Ai, mas aí ela só se aproveitou de um negócio que era lei. Não, é difícil você se aproveitar de um negócio que é lei sem você acreditar um pouquinho naquilo também. Então, existe esse entendimento de que, gente, não dá pra passar esse panão. Realmente, ela acreditava naquilo que ela estava fazendo. Ela tinha um entendimento de que aquilo provavelmente não era uma coisa muito bacana, muito legal, muito certa. Mas por ter tido essa criação super católica e tudo mais, e ter outros tipos de princípio, ela via no nazismo uma semelhança com aquilo que ela acreditava. Então, também não dá pra dizer que não é. E a gente também tem um pedacinho do livro que é: o patriotismo sempre significou menos pra ela do que o poder. Escreve Garelick, que é essa biógrafa. Ela nunca reconheceu as implicações de tentar invocar as leis hediondas de arianização dos nazistas contra seus próprios parceiros comerciais. Então, realmente e definitivamente, a gente não tem como defender a Chanel. Então, vamos fazer um apanhado geral, que a gente falou tanta coisa, tanta informação. Teve informação, mas também teve... Teve piada, né? Vida. Não sai ainda, vida. Assim, a Chanel, ela fez história. De um jeito bom e de um jeito ruim. Porque sim, peças icônicas, uma marca icônica, ela mudou, revolucionou a moda em muitos lugares, em muitos pontos. Mas não dá pra gente fingir que não existiu o nazismo na história dela e que sim, foi uma grande mancha nesse currículo. Mas, por outro lado, agora conhecendo a história dela, essa coisa de separar a obra da artista pode ficar um pouco mais claro e mais fácil pra gente agora. Porque, final das contas, a Chanel definitivamente não é mais dela, né? Não é, já tem bastante tempo. Então a Chanel meio que leva o nome dela e meio que é isso, assim, né? É a famosa branding, né? Dos dias de hoje. É a construção de marca fortíssima, muito atrelada ao nome dela, ainda, né? Tipo, eu acho que ainda tem... ao nome e à imagem. E a imagem, mas essa imagem que eles criaram em cima dela, que essa imagem, por exemplo, nada do que a gente falou aqui hoje é algo que a Chanel passa para as pessoas. Exato. Inclusive, eu acho que essa história do Chanel é nazista, não é nazista, é tão polêmica, porque existem muitas
controvérsias no sentido de muita gente querendo que não seja, muita gente querendo que seja. Isso porque ela é uma figura ainda muito idolatrada, muito endeusada. Então, até, né, é jogar no Google e a gente vai ver muitas provas e muitas pessoas dizendo, não era, isso tudo é uma... Enquanto outras dizendo, não era. Então, isso prova a grandiosidade dela enquanto pessoa que se construiu, enquanto marca que se construiu. Mas fatos são fatos e índoles são índoles. E eu acho que um ponto interessante também é o grande objetivo da Chanel era montar um negócio. Então, ela, inclusive, fala, né, que moda não é obra de arte, é um negócio. E isso ela conseguiu, e isso ela fez. Ela executou de uma forma terrível, mas ela fez o que ela pôde para que isso se transformasse na realidade. Concordo? Jamais. Acho terrível. Eu sou totalmente contra. Mas tem ali o seu momento de entender aonde ela foi, por que ela foi. E onde está a Chanel hoje, definitivamente tá aí vários porquês. E um deles é o nazismo. É isso. Total. E é muito louco como, de fato, é essa construção de marca, né? Porque a gente acabou de falar que a Chanel teve 34 mil amantes, foi nazista, queria que a mulherada usasse calça e blá, blá, blá. E aí é essa mesma mulher que fala que mulher precisa de homem pra viver. E aí, hoje em dia, você vai pensar numa mulher que usa Chanel... Você pensa numa mulher conservadora, do lar, com seu terninho de tweed e muito certinha, com cabelo arrumado e muito princesa. Muitas coisas divergentes, e eu acho que mais do que tudo prova como a Chanel tinha esse pensamento muito específico do é melhor ter uma aparência bonita, polida, não sei mais o que, e ser podre por dentro, do que o contrário, entendeu? Então você pode ser nazista, pode ser uma grande amante, pode fazer várias coisas erradas, mas você vai estar impecável, linda, no seu vestidinho preto, nas suas joias brilhantes. E eu acho que isso diz muito sobre pessoas extremamente conservadoras, extremamente rígidas, extremamente cheias de regras no sentido religioso e tudo mais. Eu acho que isso é um grande resumo de como funciona. Chanel é muito atual. A Chanel formas é muito inimagináveis. atual. E a gente tá falando isso, tipo, não, uma história que aconteceu lá em 1900 e não sei... Cara, se a gente parar hoje, vai só mudar os nomes das coisas, sabe? Mas, assim, existem pessoas que a gente admira por um lado, nos negócios, na influência, não sei, mas que... É podre. São podres por dentro. Exato. A vida, sem dúvida, seria muito mais fácil se a gente conseguisse dividir em duas caixinhas, né? A Coco Chanel, que fez coisas brilhantes na moda, e a Coco Chanel, que foi extremamente nazista e podre, blá, blá, blá. Mas a gente não consegue, são as mesmas pessoas que coexistiram aí durante toda a vida dela, no caso. E aí, o que você vai fazer com essa informação? Daí é com você mesmo. Acho que as nossas opiniões estão extremamente claras. E agora eu quero saber da sua opinião. O que você acha sobre isso? Você acha realmente que não é? Você viu alguma outra coisa? Porque esses tempos saiu informações de que encontraram um documento, tipo assim, gente, aqui ó, achei. Vocês acreditam? Vida, olha aqui o documento que eu achei. Vida, acabei de achar um documento falando que ela era, na verdade, uma agente da França também. Que eu também não duvido. Ela era tudo... Topa tudo pelo negócio. Topa tudo pelo negócio. Podia existir uma coisa meio vida. Olha só. Mas o que eu acho que é legal a gente, talvez, ir fechando esse episódio é com a ideia também de que a gente precisa falar sobre esses assuntos, essas pautas, em qualquer que seja o segmento social. Aqui a gente tá falando de moda, entretenimento. A gente fez um Kikiki, a gente tá falando de forma divertida, o que não é um problema. Eu acho que o importante é que a gente saiba que isso aconteceu, que isso é um grande problema, que isso é de fato algo que perturbou e vai perturbar a nossa história pro resto da vida. E por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente tem inúmeros jovens extremamente conservadores, a gente tem inúmeros artistas que inclusive alguns vendem camisetas nazistas. Bom dia. A gente tem muitas pessoas que negam que um dia existiu a ditadura, então é importante a gente falar sobre isso. Então, independente de como a gente vai falar, e às vezes a gente não sabe exatamente muito sobre, é bom a gente saber que isso existiu e que foi muito complicado, e foi muito difícil, e que a gente não pode deixar que isso seja apagado. Então, acho que isso é um ponto importante, porque a gente fez bastante Kikiki, mas o grande ponto aqui é a gente trazer esse fato de que é importante a gente falar sobre isso, para que a gente não caia nessa de nada a ver, e de fato a gente acha que tá tudo bem e as pessoas mentiram, nunca existiu nazismo, nunca existiu ditadura, não existe racismo, etc. Desculpa, militei. Mas arrasou na militância. Não, achei que fez sentido. Esse foi o episódio Coco Chanel era nazista do podcast O Rato Roeu a Roupa.
criado por Henry Moy, Laila Mafra e Gabi Fernandes. Esse podcast é produzido de maneira independente, direção geral e produção executiva de Gabriel Vaccaro. Roteiro por Esté Marques. Edição Morocha Pós-produção. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Espero vocês na semana que vem. Um beijo, tchau!